Deus, vamos pedir que Ele esteja abençoando esse nosso encontro. Uma bênção que ecoa há 15 décadas nesta região de pequenas propriedades em São Lourenço do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eles são descendentes dos pomeranos, povo agricultor que vivia da própria terra na Europa, na região onde agora é a Alemanha. Hoje, a lavoura no Brasil multiplica sorrisos, mas nem sempre foi assim. A mesma terra que hoje vê prosperidade já foi testemunha de um modo de produção que empurrou os descendentes dos imigrantes para uma situação de dependência. Durante 4 gerações, eles plantaram para os patrões, venderam para atravessadores, perderam a relação de liberdade que tinham com a terra. Hoje, 150 anos depois, a fé que os acompanhou nos barcos na grande travessia do Atlântico e que nunca foi esquecida, conseguiu começar a mudar essa história. Uma chegada cheia de esperança nas promessas de terra farta e de felicidade. Nas malas carregavam o pouco que tinham. Nos corações traziam uma fé incomum no Evangelho e na Igreja Luterana. As primeiras igrejas que chegaram no Brasil são igrejas que vieram a partir de grupos étnicos que foram trazidos para ocupar o lugar dos escravos. E esses grupos, eles se instalaram, trazem suas crenças, criam as suas comunidades e as igrejas começam a se desenvolver. A Igreja Luterana surgiu no século XVI na Europa, chegou ao Brasil com os pomeranos em 1824. Hoje já são 1 milhão de fiéis em todo o país. Sua principal característica é acreditar que a salvação vem apenas pela fé e não como resultado de obras e boas ações. Mas isso não impede a forte ação social da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Rio Grande do Sul. A missão desse serviço foi justamente isso, de resgatar essa fé, né, e uma fé que tem que se articular com a vida das pessoas, né, então que se concretiza no jeito de se relacionar com a natureza. Com o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, a igreja, de certa forma, devolveu aos fiéis a capacidade que os antepassados perderam de sobreviver da terra sem depender de ninguém. Foi Deus que fez. É isso aí, a natureza foi Deus que fez em 7 dias, em 6 dias, o 7º descansou e deixou para nós ela para trabalhar e ganhar nosso sustento dela. Seu Romil vive na terra que já foi de seu pai, do avô e do bisavô. Nunca abandonou a leitura da Bíblia. Na lavoura, o resultado do que está aprendendo com os irmãos luteranos. Uma nova forma de produzir, sem agrotóxico. Se não fosse a igreja, a gente não estava nessa agroecologia também. E a produção é vendida direto para o consumidor na Feira dos Luteranos, no centro de Pelotas. Tá 1,20 kg. Vantagem? O lucro de cada um não é dividido com mais ninguém. Mas o ganho maior para todos eles vem na esperança de ver a família continuar unida na fé e na terra dos antepassados. Agora eu sinto um orgulho muito grande de estar na lavoura e com meus filhos acompanhando. Eu acredito que daqui a 50 anos meus netos estão trabalhando aí. A igreja tem essa pretensão de criar condições para que as famílias tenham possibilidade de ter renda e de ter uma vida digna no meio rural. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E ainda sobra para ajudar a quem precisa. Depois do culto, moradores pobres da região recebem cestas de alimentos doadas pelos agricultores luteranos. Deus está sempre junto com a gente, apoiando, ajudando. Estar com quem precisa. Os fiéis da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Rio Grande do Sul decidiram também estender a mão para mais gente que depende da terra aqui no estado. Eu sou negro sim, como Deus criou. Descendentes de escravos, esquecidos nos quilombos. E os índios guaranis que, depois de perderem as terras, viraram mendigos de beira de estrada. Entre duas comunidades tão diferentes, muitas semelhanças. O Brasil tem uma dívida social e que a igreja também tem uma dívida social com essas populações tradicionais que foram excluídas, marginalizadas, que não têm lugar ainda hoje na sociedade.
Preocupados com o mais básico, sobreviver, índios e quilombolas foram deixando os costumes para trás. Agora, os luteranos ajudam essas pessoas a se reencontrar com a própria cultura, estimulando quem tem mais experiência a ensinar o que sabe aos mais novos. E o atado é só um atado, tá bom? Assentados na reserva indígena, estes índios tiveram sorte. Podem agora ensinar às crianças guaranis que seu povo vive da terra e que, apesar do que sofreram com os brancos, continuam a receber de braços abertos quem quiser vir ajudar. Somos da tribo Tecoá-Porã e convidamos você a nos visitar, cantam os pequenos guaranis. Uma lição de amor e de solidariedade. Jesus não perguntou se era difícil, onde estava, como é que era, que cor que tinha. Foi buscar, né? Então a gente tem, né, que seguir esse exemplo, estar permanentemente nessa busca da ovelha perdida.